Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. E hoje, então, a gente vai para a parte 4 e última parte do passo a passo do nosso boneco do Sonic. Então, nessa aula, a gente vai fazer os olhos, que é a última parte de confecção que faltou, e as costuras do nosso boneco para finalizar ele. Então, bom, então vamos iniciar a confecção dos olhos. Eu vou pegar a linha na cor preta. Vou fazer a minha laçadinha inicial, nosso nó corrediço. Nó corrediço, então, feito. Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, feitas as 4 correntinhas, eu vou pular 1, 2 correntinhas, vou trabalhar aqui na terceira correntinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma laçada na agulha. Vou entrar aqui na terceira correntinha e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Feitos os 2 pontos altos, dou uma laçada na agulha, vou na mesma correntinha ainda e faço um meio ponto alto. Meio ponto alto é aquele que a gente tira as 3 laçadas de uma só vez. Agora, eu vou trabalhar aqui na quarta correntinha. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada, entro na mesma correntinha e faço um meio ponto alto. Dou uma laçada e vou fazer agora 2 pontos altos. 1. 2. Dou uma laçada e ainda na mesma correntinha, agora eu vou fazer mais um meio ponto alto. Então, nessa quarta correntinha, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, 2 pontos altos e mais um meio ponto alto. Eu vou agora na terceira correntinha, que foi aquela que a gente já trabalhou da outra vez, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer ainda um meio ponto alto. E assim, então, eu vou fechar o meu olho. Então, eu vou aqui no primeiro ponto que eu fiz, então, eu vou pular as 2 correntinhas que tinham ficado e vou fazer um ponto baixíssimo e arrematar a minha linha. E a parte em preto do olho está concluída. Ele vai ficar, então, com este formato. Então, na carreira número 1, a gente tinha terminado ela com 10 pontos baixos. Então, a segunda carreira agora vai ser feita com a linha verde. Já fiz aqui uma laçadinha inicial, tô com ela na agulha. Eu vou aqui no último ponto que eu fiz da carreira anterior, vou pegar pela alcinha de trás apenas e vou fazer da seguinte forma. Então, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 1 e 2 pontos no mesmo pontinho da base. No segundo ponto, vou fazer mais um aumento. 1 e 2 pontos na mesma alcinha da base. Vou agora fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Lembrando aqui, então, que eu tô pegando apenas pela alcinha de trás, a alcinha da frente eu estou deixando. Agora, eu vou novamente fazer 2 aumentos. 1 e 2 pontos. No próximo, 1 e 2 pontos. Tenho 3 pontos ainda, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2
3. E dessa forma, então, eu termino aqui a segunda carreira, vou no primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo para fechar. Finalizo, então, a segunda carreira com 14 pontos baixos e posso arrematar a minha linha. Então, só ajustar ela aqui. Então, eu finalizo carreira número 2, que foi feita com a linha verde, com 14 pontos baixos. Bom, então, aqui com a terceira carreira concluída, com a segunda carreira concluída, tenho 14 pontos, vou iniciar agora a terceira carreira. A terceira carreira, a gente vai trabalhar com a cor branca. Então, eu também vou trabalhar apenas pela alça de trás. Vou iniciar aqui no meu último ponto e vou fazer aqui nesse último ponto um aumento. No último ponto que foi da carreira anterior, né? Um aumento. Então, aqui, como vocês podem ver, só tem os toquinhos dos fios. Eu já arrematei a linha verde e a linha preta para eles não ficarem me atrapalhando aqui na hora de fazer a peça e também principalmente na gravação aqui. Você que estiver só fazendo, pode deixar para arrematar no finalzinho, que não tem problema. Eu só tirei eles para não ficarem aqui enquanto eu gravo. Então, no primeiro ponto, eu fiz um aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Depois disso, eu vou fazer um aumento novamente. E agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E eu tô fazendo também sempre pegando só pela alcinha de trás, para deixar o detalhezinho aqui do olho. E eu vou repetir essa minha sequência, então, eu vou lá. Vou fazer um aumento de novo. Nos próximos 2, um ponto baixo em cada. 1 e 2. No próximo, um aumento novamente. 1 e 2 no mesmo ponto de base. E nos últimos 3, um ponto baixo para cada um deles. 1, 2 e 3. Terminei, então, a carreira número 3 agora com 18 pontos baixos. A partir da quarta aqui, então, que a gente vai continuar agora trabalhando com a linha branca, então, eu vou trabalhar de maneira circular. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto. E eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. Só que agora eu já vou pegar pelas 2 laçadinhas, tá? No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou repetir isso por 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo e um aumento. Vou marcar aqui agora meu primeiro ponto. Então, vou repetir aqui. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Então, a repetição aqui já foi. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo ponto, vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos baixos. No próximo, agora, eu vou pegar uma laçada na agulha e vou fazer um meio ponto alto. Ou seja, vou tirar as 3 laçadas de uma única vez. Na sequência, agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento de pontos altos.
Ou seja, no próximo ponto da carreira, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo aqui, agora, a gente vai fazer um aumento novamente. Só que esse aumento aqui vai ser de que forma? Então, eu vou fazer um ponto alto. E o segundo ponto do aumento vai ser um ponto alto alongado. Então, como que é esse ponto alto alongado? Peguei a laçada na agulha, só que ao invés de tirar 2 e 2, eu vou fazer da seguinte forma: pego a laçada, tiro 1, pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro 3. Fiz meu ponto alto alongado. No próximo pontinho, agora a gente vai fazer um aumento de pontos altos alongados. Então, peguei a laçada, tirei 1, peguei a laçada, tirei 2, peguei a laçada, tirei 2, um ponto alto alongado. No mesmo ponto, mais um ponto alto alongado. Pego a laçada, tiro 1, pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro mais 2. Feito o aumento de pontos altos alongados. Na sequência, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, e no próximo, mais um, o segundo ponto alto. E eu vou finalizar a carreira com um meio ponto alto, que é aquele que a gente tira as 3 de uma só vez. Então, tá ficando assim o olho do nosso personagem. E agora nós vamos para a última carreira. Então, essa carreira número 4 aqui, ela ficou com 25 pontos no total. Então, a quinta carreira aqui, eu vou começar fazendo um ponto baixo. Eu vou pegar e vou marcar esse ponto aqui, para não perder o início da carreira. Agora, na sequência, eu vou fazer 11 pontos baixíssimos. Ponto baixíssimo é aquele que eu insiro a agulha, puxo a linha e já arremato. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Feitos os 11 pontos baixíssimos, eu vou fazer agora 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Na sequência, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento de pontos altos. 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo pontinho, vou fazer um aumento de pontos altos alongados. Então, de novo, ponto alto alongado. Pego a laçada, tiro 1, pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro os outros 2. E o segundo no mesmo pontinho da base, laçada, tiro 1, laçada, tiro 2, laçada, tiro 2. Nos próximos 2 pontos aqui, vou fazer um ponto alto alongado em cada. 1 e 2. Vou fazer 2 pontos altos agora. Um e 2. Vou fazer um meio ponto alto. E no último aqui, eu faço um ponto baixo.
E assim, então, eu finalizo um olho. Eu vou aqui no próximo pontinho da carreira e faço um ponto baixíssimo e posso cortar a linha e deixar um pedaço longo aqui pra gente costurar. E assim, então, tá feito, tá finalizado um olho do nosso boneco. Então, o primeiro olho já tá concluído. O segundo olho, ele tem algumas coisas diferentes do primeiro. As 3 primeiras carreiras são exatamente iguais. A carreira de preto é igual, a carreira em verde é igual, e a primeira carreira de branco, que é a terceira carreira do olho, também é exatamente igual. As mudanças que a gente vai ter de um olho para diferenciar o olho direito do olho esquerdo vão iniciar agora na quarta carreira. Então, a gente vai iniciar essa quarta carreira fazendo um aumento de pontos altos duplos. Pontos altos alongados, desculpa. Então, a gente vai fazer no primeiro ponto aqui dessa carreira número 4, os 2 pontos altos alongados. E eu vou marcar aqui só para a gente não perder o início dessa carreira. Na sequência, agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento da seguinte forma: o primeiro ponto vai ser um ponto alto alongado, o segundo ponto vai ser um ponto alto. No próximo ponto da carreira, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento de pontos altos. 1 e 2 pontos altos no mesmo pontinho da base. No próximo aqui, eu vou fazer um meio ponto alto, fazer aquele ponto que a gente arremata as 3 de uma só vez. No próximo, um aumento, mas agora de pontos baixos. Feito isso, agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Na sequência, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um ponto baixo, e um aumento. E esse um ponto baixo e um aumento eu vou fazer por 3 vezes. Então, fiz um, vou pro próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Eu vou fazer aqui um meio ponto alto agora no próximo ponto. E nos últimos 2 pontos, eu vou fazer um ponto alto em cada um deles. 1 e 1. E assim, então, eu finalizo agora a quarta carreira com 25 pontos baixos também. Na carreira número 5 agora, então, a gente vai iniciar fazendo 2 pontos altos alongados. 1 e no próximo, mais um ponto alto alongado. Só vou marcar aqui o primeiro ponto. No próximo ponto, a gente vai nos próximos 2 pontos, nós vamos fazer aumentos de pontos altos alongados. 1 e 2 pontos altos alongados. No próximo, 1
e 2 pontos altos alongados, 2 aumentos de pontos altos alongados. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Na sequência, eu vou fazer um aumento de pontos altos. Então, 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Eu vou fazer agora um meio ponto alto. Na sequência, aqui no próximo ponto, vou fazer um aumento de pontos baixos. Vou fazer agora 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou fazer na sequência os meus 11 pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Feitos 11 pontos baixíssimos, eu vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou fazer um meio ponto alto. E vou fazer, para finalizar, 2 pontos altos. 1 e 2. E assim, então, a gente finaliza o segundo olho do personagem. Vou no próximo pontinho aqui e faço um ponto baixíssimo para a gente arrematar. Corto, deixando o fio longo para a costura. E assim, então, a gente tem os 2 olhos do personagem concluídos. Então, um olho direito e um olho esquerdo. Agora, nós só precisamos fazer as costuras. Bom, então agora que a gente já tá aqui com todas as partes do nosso boneco prontas, então, o que que a gente tem? Cabeça, os 2 braços, o corpo, as 2 pernas, os espinhos, então, são 6 espinhos para a cabeça, 2 espinhos para o corpo, esses 2 aqui, os 2 olhos, a parte da boca, o nariz, as 2 orelhas e a cauda, o rabo do nosso boneco prontos. Agora, a gente pode iniciar, então, a montagem. Como que a gente vai iniciar essa montagem? Nós vamos iniciar unindo os olhos. Então, eu vou pegar aqui os 2 olhos e vou fazer a união deles com pontos baixíssimos, fazendo uma carreirinha de pontos baixíssimos na cor azul. Então, vou pegar minha agulha, vou pegar a minha linha azul, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. E vou pegar aqui o segundo olho que a gente terminou. Então, esse olho aqui. A gente consegue ver aqui onde que foi que a gente fez o primeiro ponto, o primeiro não, o último meio ponto alto aqui, quando que a gente fez no final um meio ponto alto e 2 pontos altos. Então, vou pegar aqui o meio ponto alto, vou inserir minha agulha nele, apenas na alcinha de trás. E vou fazer agora pontos baixíssimos para fazer um contorno que vai ser a união dos 2 olhos. Então, vou fazer 20 pontos baixíssimos nesse segundo olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
E o último, o 20. Então, eu fiz 20 pontos baixíssimos aqui no primeiro olho. Agora, então, eu vou unir com o segundo olho. Então, ele vai ficar... O próximo ponto eu já vou fazer aqui, então, no olho número 1. Então, também vai pegar aqui no finalzinho dos pontos baixos. Então, vou aqui pro olho número 1 e vou fazer também nesse olho número 1 20 pontos baixíssimos. Já fiz um, faço mais 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fiz os 20, posso cortar a linha e arrematar o fio. Então, dessa forma, está feita a união dos dois olhos. As duas sobrinhas de linha aqui azul, eu posso cortar elas. Depois, a gente só vai fazer o ajuste, para ele ficar bem certinho na hora da costura na cabeça. Então, essas duas pontinhas de azul, a gente pode arrematar elas também. E assim, então, estão unidos os dois olhos, só costurar eles na cabeça. Para a próxima parte aqui da nossa montagem, então, eu coloquei a linha preta que eu deixei no final da confecção do nariz na agulha de tapeçaria e vou costurar ele aqui, então, nessa parte em bege que a gente fez para a boca dele. Então, aonde que a gente vai costurar o nariz? Nós vamos costurar aqui, aonde a gente fez, no lado que a gente fez na segunda carreira, os pontos altos alongados. Dá para ver que um lado é maior que o outro, por quê? Porque aqui a gente fez os pontos altos normais e aqui a gente fez os pontos altos alongados. É nessa parte aqui, então, que a gente vai fazer a costura do nariz. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a costura do nariz nessa parte aqui, de uma forma que ela fique centralizada nesses pontos. Ela vai ficar em cima apenas dos pontos alongados, não dos pontos da primeira carreira aqui. Então, eu só vou fazer alguns pontinhos, um para cada um dos pontos aqui do final da confecção do nariz. E vai estar pronta essa costura. Então, vou fazer os meus aqui e já retorno com a próxima parte da montagem. Então, chegando aqui na parte final da costura, eu vou passar a linha lá pro outro lado para fazer o arremate, que daí aqui pode ficar a sobrinha da linha, o ponto da linha que não vai ficar aparecendo na parte da frente, na parte que vai ficar para fora da peça. Então, a gente só faz um nozinho aqui de arremate e pode cortar esse fio. Então, vou fazer mais um nozinho aqui para não soltar mesmo. E daí, a gente pode, então, cortar esse restinho de fio. No meu caso aqui, como sobrou um fiozinho razoavelmente comprido, eu vou usar esse mesmo fiozinho aqui, então, para bordar a boca do nosso personagem. Se tivesse ficado um pouquinho mais curto, eu só cortaria fora e pegaria uma nova linha para fazer o bordado da boca. Então, o bordado da boca, eu vou puxar essa linha aqui pro finalzinho da boca, praticamente. E vou sair aqui, vamos ver no primeiro, segundo, terceiro, na quarta correntinha, mas entre a primeira e a segunda carreiras.
Então, saí com a minha linha aqui. Eu vou entrar na diagonal aqui na primeira correntinha, mas entre a primeira e a segunda linha. Vou fazer essa marcação aqui. Vou voltar com ele aqui na correntinha, daí na primeira correntinha. E vou fazer um detalhezinho puxando entre as linhas, a primeira e a segunda linha, vou aqui da onde eu saí com a linha, eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu entro com ele novamente para fazer o detalhezinho da boca. Se você quiser, você pode reforçar aqui para ficar mais visível, fazer uma segunda carreirinha com o ponto. Então, eu vou fazer aqui só para ele ficar mais forte, mais visível. Só no cantinho aqui, a parte desse meio sorriso dele aqui. E aqui, então, também vou arrematar a minha linha. Então, lembrando, se a tua linha da costura do nariz for grande o suficiente, você usa ela para fazer esse bordado. Se não, você pega um outro pedaço de linha na cor preta. Aqui o meu ficou bem pequenininho, no final até escapou, mas é só dar um nozinho para ele não soltar. E assim está feito a segunda parte da nossa montagem. E não faz mal aqui na parte de trás ficar essas sobrinhas de fio, o início aqui das correntinhas da parte bege da boca, essas da costura, porque como ele vai ser costurado essa parte na cabeça, eles vão ficar para a parte de dentro, não vai ficar visível, tá? Então, agora, na nossa próxima parte da montagem, nós vamos fazer a costura dessa boca aqui na cabeça do nosso boneco, da cabeça com o nariz aqui. Então, ele vai ficar dessa forma. Então, a parte inicial aqui da costura, nós vamos costurar mais ou menos aqui na terceira carreira da cabeça, na terceira de trás para frente, no caso aqui, né? Porque a primeira mesmo tinha sido aqui o começo, a terceira da parte final. Então, eu vou pegar agora, vou usar meus marcadores aqui pra gente fixar esse nosso boneco essa parte no lugar aqui, para ela não sair, ficar bem retinha na hora da costura. Então, vou colocar alguns alfinetinhos aqui para fazer essa fixação. Então, a gente fixa ele para ter uma ideia do lugar que ele vai ficar. Antes mesmo da gente seguir com a costura, a gente pode também já colocar no lugar aqui os olhos para a gente fazer a marcação do lugarzinho deles também. Só vou pegar mais alguns alfinetes, já vou deixar tirados. Que daí os olhos, eles vão ficar aqui, né? Então, eles vão fazer essa parte aqui vão ficar bem nessa parte aqui pra cima do focinho. E a gente vai ter que ajustar eles aqui para fazer essa costura. Então, também já é bom a gente fazer uma pré-marcação aqui do lugar aonde que ele vai ficar. Vai escolhendo os lugarzinhos e vai colocando os alfinetinhos já para ir marcando. Daí, os ajustes finais na posição e no formato que eles vão ficar, a gente vai fazendo, ajustando com a costura. Aqui, a gente vai costurar eles bem juntinhos, que essa partezinha azul vai ficar o menor possível aparecendo. Porque, ó, da forma como ele é no desenho e no filme, essa parte aqui, ele fica bem unida. Os dois olhos ficam bem unidos aqui na parte central, em cima do nariz. Então, eu já coloquei aqui a agulha, na agulha de tapeçaria, a parte final, o pedaço de linha bege que eu deixei quando terminei de confeccionar essa parte da boca.
E agora, então, eu vou ir fazendo pontinhos, costurando, tentando deixar o mais invisível possível essa costura por toda a volta. Então, a gente vai fazendo um pontinho aqui para cada um dos pontos da boca aqui do nosso boneco. Então, vamos pegando um ponto da boca, marcando o ponto mais próximo da cabeça e vai fazendo a costura. Eu vou terminar a costura aqui dessa parte da boca do meu boneco, e daí eu volto com vocês quando eu estiver costurando os olhos nessa parte central aqui principalmente. Então, eu tô quase terminando aqui a costura da parte da boca. Como eu achei que ela tava ficando muito retinha aqui, o que que eu já fiz na metade aqui? Eu acabei colocando um pouquinho, mínima coisa, de enchimento por dentro aqui, entre a cabeça e a parte da boca que a gente tá costurando. Então, eu fiz aqui a inclusão desse pouquinho de enchimento que eu já coloquei na metade de lá, usando como auxílio aqui a minha tesoura. E agora que faltam uns 3 pontinhos aqui para eu terminar, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, então, nessa segunda parte aqui, nessa segunda metade da boca, só para ela ter um voluminho, para ela não ficar completamente reta aqui, né? Então, ela dá um volume, ela fica com uma aparência melhor do que se ela ficasse 100% retinha aqui, da forma que tava antes. Coloquei esse pouquinho de enchimento, já posso agora finalizar a costura. Faltam acho que uns 4, 5 pontinhos aqui para eu terminar a costura. Vou terminar a costura, esconder o restinho de fio e volto pra gente costurar os olhos. Terminei então a costura da boca, ela ficou desta forma aqui, e já coloquei uma das pontas de linha branca na agulha de tapeçaria pra gente fazer a costura dos olhos. Então, vou começar aqui, nessa parte onde a gente fez a carreirinha de pontos baixíssimos em azul, nós vamos costurar pegando a alcinha branca aqui de trás. Nós não vamos usar nós não vamos usar os pontos baixíssimos em azul aqui para costura. Nós vamos costurar na parte que a gente estiver pegando no olho, a gente vai pegar na linha branca aqui. E da mesma forma, então, a gente vai fazendo um pontinho para cada um dos pontos do olho, ajustando bem certinho aqui para a costura do olho na cabeça do nosso boneco. Então, vamos fazendo um pontinho em cada um dos pontos que a gente tem do olho. Escolhe sempre o ponto mais próximo da cabeça para ficar menos marcado possível. Quando a gente vai chegando aqui na parte de baixo, onde já vai ter a costura junto com a boca também, a gente pode pegar uma alcinha da cabeça e uma aqui da boca, para fazer essa junção bem firme aqui. Às vezes puxa um pouquinho de fibra ali do enchimento da cabeça, depois a gente dá uns cortezinhos ali para ele ficar bem escondidinho, tá? Quando a gente chegar aqui na parte do olho que não tem mais a carreirinha em azul, daí nós também vamos cuidar para não pegar na primeira alcinha, vamos pegar na parte de trás aqui do olho para fazer essa costura. Então, pegou uma alcinha do olho, pega uma alcinha azul aqui da cabeça e uma alcinha bege aqui da boca. E fazemos o nosso pontinho. Então, deixa eu tirar um alfinete daqui, que esse já tá firme, não precisa mais dele.
que assim a gente vai prendendo o olho para ficar bem rentezinho com a boca aqui também. Então, eu vou seguindo a costura aqui. Então, aqui eu já tô chegando bem próximo do meio, né, do nariz aqui, para ficar bem centralizadinho. Aqui que a gente vai ter que cuidar, então, um pouquinho na costura, dar uma puxadinha mais pro lado para tentar deixar o mínimo espaço azul possível aqui. Então, para, de preferência, quase sumir com essa parte azul entre os dois olhos aqui. A gente pode ir amassando, apertando aqui, que depois que a gente terminar a costura, a gente ajeita a cabeça para ela ficar bem redondinha novamente. Aqui, então, agora no próximo ponto, eu vou pegar um ponto de um olho, um ponto do outro olho, e vou puxar bem aqui para praticamente unir os dois. E daí, na sequência, pego já no outro olho uma alcinha, no azul aqui, uma alcinha, e no bege uma alcinha. E a gente une puxando, faz o ponto puxando os três. E assim, então, aqui na hora da união, nós ficamos praticamente sem aparecer nada de azul. No próximo pontinho que a gente fizer, já vai ajustar bem certinho e praticamente some esse azul. Depois a gente ainda faz mais uns pontinhos aqui quando a gente chegar no outro lado, para finalizar essa união dos dois olhos aqui. Esse ajuste aqui da parte finalzinha, então eu vou deixar para fazer depois aqui, só para a gente deixar ele o melhor acabamento possível aqui, para não ficar aparecendo quase nada. Então, quando eu chegar nessa parte, eu vou continuar toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer alguns pontinhos para terminar a união dos dois olhos e o ajuste para que não apareça aqui essa parte azul. Vou continuar o meu aqui e já retorno com vocês. Terminei aqui, então, a costura dos olhos. Fiz os ajustes, a união aqui na parte central. E o nosso próximo passo agora vai ser costurar as orelhas. Eu já fiz a marcação aqui com os alfinetes do lugar onde eu vou colocar elas. Então, a parte inicial aqui das orelhas, a primeira parte, eu coloquei 1, 2, 3, 4 entre a quarta e a quinta carreiras. 1, 2, 3, 4 entre a quarta e quinta carreiras aqui. Coloquei ela de uma forma curvadinha aqui, né? Então, para ela não ficar aberta, deixei ela dobradinha, montada aqui. Então, ela vai entre a quarta e a quinta, até a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, a 10ª carreira. Então, entre a 4 e a 5, até entre a 10 e a 11, eu dou um jeito de fazer ela ficar dobradinha, curvadinha aqui, dos dois lados. Então, e a distância, mais ou menos, dos olhos, a gente tem aqui em torno de um dedo, vamos dizer assim, que seriam 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 carreiras na diagonal aqui do olho pro nariz, olho, nariz, orelha, aqui, ó. Então, é aqui que a gente vai fazer a costura das orelhinhas. Vou costurar aqui e já retorno com vocês. Terminei aqui, então, a costura das orelhas e fiz aqui já a marcação. Deixa eu tentar afastar um pouquinho aqui. Isso, aqui. Então, terminei a costura das orelhas e fiz a marcação do lugar com os alfinetes aqui dos espinhos. Então, de que forma que a gente vai colocar os espinhos? Aquele maior, que foi o que a gente fez junto na aula número 2,
a gente vai colocar ele bem em cima. Então, ele vai ficar entre meio as duas orelhas para a parte de trás. No meu caso aqui, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na carreira número 7, eu vou costurar esse espinho maior. Os 3 que a gente fez com esse tem 16 carreiras. Os 3 que a gente fez com as 15 carreiras vão ficar 2 do lado e 1 para baixo do espinho maior, que vai ficar quase no final da cabeça. Os 2 com 14 carreiras vão ficar logo abaixo dos 2 lá na lateral com 15 carreiras. Então, na parte de trás aqui da cabeça, a gente vai ter um total de 6 espinhos. Os 2 espinhos menores daí, a gente vai colocar eles no corpo. Depois que a gente finalizar as costuras, a gente pode dar forma aqui pro espinho para ele ficar no formato que é lá no personagem dobradinho para baixo. Então, como eu comentei lá, nesses espinhos, em todos eles, a gente coloca enchimento. E depois que tiver costurado, faz a marcação. Dobra ele e deixa no formato que a gente quer, dá a forma pro nosso espinho. E temos ainda a cauda. A cauda, ela vai ficar na parte de baixo aqui do corpo. O que eu vou fazer agora, então, eu vou costurar aqui os 6 espinhos da cabeça e já retorno com vocês. Terminei aqui, então, a costura dos 6 espinhos que ficam na cabeça. Dei uma dobradinha neles aqui para eles ficarem com o formato dos espinhos do personagem. Fiz também aqui a costura dos 2 espinhos menores que ficam na parte de cima das costas. Fiz a mesma coisa de modelar aqui eles. E costurei também a cauda, o rabo do nosso personagem. Nossos próximos passos agora. Nós vamos fixar a cabeça no corpo. E nós vamos costurar também as pernas e os bracinhos no nosso personagem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou costurar aqui a cabeça no corpo. Então, assim que tiver costurada essa parte, eu retorno com vocês para a gente costurar, para mostrar, então, a questão da costura dos braços e da perna. Bom, então, aqui eu já finalizei a costura. Então, terminei de costurei a cabeça com o corpo. Os braços eu costurei bem próximo ali, quase junto com a costura do corpo com a cabeça. Então, para ele ficar bem próximo ali da cabeça, do finalzinho do corpo, os braços. E as perninhas na parte de baixo do corpo, né? Então, você tem que só cuidar bem na hora, principalmente da costura aqui da cabeça, do corpo com a cabeça, para não ficar torcido, para não ficar fora do que seria o retinho, né? O certo. E assim, então, o nosso Sonic está concluído. Outra coisa que tem que cuidar bem também na hora da costura é a questão da posição das mãos, para não ficar de forma errada aqui, e também com os sapatos, lembrando que a fivela é para o lado de fora do corpo que vai identificar. Então, aqui está o nosso Sonic concluído. Então, ficou ou não ficou parecido com o nosso personagem do desenho do filme? Se você, então, gostou dessa série, desses 4 vídeos do passo a passo do Sonic, comenta aqui para mim
que você achou, qual a parte que você foi mais fácil para você fazer, qual a parte que foi mais difícil. Vou responder cada um dos comentários. Compartilhe também com quem você acha que vai gostar de aprender esse passo a passo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, me ajuda bastante. É bem rapidinho ali para se inscrever e me ajuda bastante. E aguardo então vocês na nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.